Olá, amigos citricultor e profissional do setor. Este é o nosso Fundecitrus Podcast, o podcast da citricultura brasileira. É muito bom ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É hora de a gente ampliar o nosso conhecimento e certamente nós vamos sobre a nossa citricultura. Bom, estamos caminhando para o final do ano, mais um ciclo que se encerra, outro que vem chegando. E nós vamos nos despedindo de 2024 e abrindo as portas para novos tempos, novos desafios de 2025. A gente faz hoje um balanço e também uma discussão de perspectivas para 2025. E para essa conversa, como sempre fazemos ao final do ano, conversarei com o diretor executivo do Fundecitrus, Juliano Aires. A prosa por aqui. E dessa vez vai ser mais ainda, você sabe, sempre rende. Né, Juliano? A prosa tem que render, não é isso? Foi um ano difícil, mas um ano muito interessante, né? E a gente venceu várias batalhas. Um ano muito intenso de 2024, você não acha? Um ano atípico, intenso, seca muito forte. Agora o clima voltou dentro da normalidade, né? Nós tivemos uma das menores safras da nossa história. Se a gente analisar as 3 primeiras floradas, é a menor safra dos últimos 30 anos. Tá. E uma quarta florada aí, até inesperada, que veio compensar um pouco dessa perda toda. Nós tivemos aí essa safra, acho que ela só supera a primeira da série histórica de 88, alguma coisa assim. Similar, né? Patamar Similar. de 215 milhões de carros. E essa seca foi a pior dos anos desde que tem medição. Foi muito séria, muito grave, né? Impactou bastante. A gente até espera que nós estejamos retornando à normalidade. Tá. Porque das últimas 5 safras, nós tivemos 3 anos de temperaturas altas, menor precipitação, a distribuição também não foi como nos anos anteriores. Tudo isso impacta. Juliano, mas nós vamos começar falando aqui, um ano muito intenso e um projeto que ele é ao mesmo tempo inovador, ele tem tudo para deixar um grande legado, para contribuir com os desafios atuais, que é o Centro de Pesquisa Aplicada, o CPA, em Inovação e Sustentabilidade da Citricultura. A gente pode dizer que é um approach entre o setor público e o setor privado, uma parceria principalmente aí entre Fundecitrus, FAPESP e Exalc. Nós vamos estar falando de pesquisa, nós vamos estar falando de transferência de tecnologia, vamos falar de formação, de ensino. Então eu queria que você comentasse se a gente pode dizer que isso é um sonho para a citricultura que está se tornando realidade. Eu queria que você discorresse sobre o CPA para a gente falar sobre ele. Na verdade, esse é um sonho. Normalmente os sonhos não são da gente só, né? São de grandes líderes. E nesse caso, o professor Bouvet sempre tinha uma frase que ele dizia: a maior citricultura do mundo precisa ter um centro de pesquisa compatível com sua dimensão, tá? Então, esse centro, nós vimos lutando desde a época do nosso presidente, Ademirval Garcia, que foi brilhante, à frente do seu tempo, lutando junto à FAPESP, porque na nossa visão, o centro novo, para enfrentar as dificuldades que a gente está enfrentando no mundo, como o green e outros problemas, ele não pode ser um centro de um local ou dois, como esse que nós estamos falando, né? Exalc e Fundecitrus, com a FAPESP apoiando, mas na verdade é um centro virtual, onde nós vamos estar colocando dentro desse centro as maiores cabeças, as principais inteligências do mundo à disposição da citricultura. Então, hoje trazendo as pessoas mais competentes para vencermos o green, né, com a principal instituição, a Universidade da América Latina, que é a Exalc, liderando com o Fundecitrus, mas coligado com os Estados Unidos, com Espanha, com França, com Austrália. E uma coisa muito importante, formando gente, trazendo novos talentos, que a gente precisa reenergizar o setor sempre. Vamos lá, Brasil, Estados Unidos, Espanha, França, Inglaterra, Austrália. Qual que é o peso? Várias instituições do Brasil, né?
mais de 70 pesquisadores, 130 bolsistas. Qual que é o peso dessa interligação? Você acha que essa inteligência pode fazer a diferença? De que forma? Qual que é a sua expectativa na ciência? Eu sou sempre otimista. E eu acho que a citricultura ela está em pé por causa dessa visão do citricultor, do empresário, que ele é empreendedor e visionário. Então, a nossa citricultura que surge aí na década de 50, 60, era incipiente, ela chegou como a maior citricultura do mundo, baseada em vários fatores. Primeiro, nós tínhamos uma condição geográfica, climática, de solo privilegiado. Mas isso sozinho não basta. Não Laranja resolve. você produz na grande maioria do planeta, do globo, só onde não tem problema sério com frio, geada, que é limitante. Mas aqui nós tínhamos uma infraestrutura diferenciada em São Paulo, tínhamos centros de pesquisa de excelência, como o Instituto Biológico, o Instituto Agronômico, as principais universidades, e o Fundecitrus teve um papel fundamental de ser a argamassa do tijolo, a graxa da engrenagem. Então, esse centro pode ser, eu acredito, que será um case para a FAPESP, para um mundo de sucesso, quando o setor privado se junta com o governo, criando sinergia, união, numa direção única. Então, eu digo que é como a luta como Davi contra Golias, né? Nos Estados Unidos, na Flórida, provavelmente eles utilizaram de recursos muito mais abundantes, 30, 50 vezes mais. Mas eram todos projetos individuais competitivos. Tá. No nosso caso, não. É uma rede de projetos nas áreas específicas, conectados. E isso cria um efeito exponencial. É muito diferente quando você põe o pesquisador para ele trabalhar com o seu colega ao lado, que tem outras visões, em sinergia. Você ganha muito. Rapidamente, bem rapidamente, quais seriam essas principais áreas que o centro vai perpassar, vai atuar? Nós vamos trabalhar em 2 pilares, pesquisa e ensino, transferência de tecnologia, tá? Se eu tiver o conhecimento e ele não for aplicado, não basta. Tá. Mas, no caso do greening, nós temos que atacar as 3 grandes frentes. Quais são? A número 1 é assim, como que eu consigo manter a minha planta sem ser contaminado por mais tempo possível, tá? Então, isso daí é como melhorar o controle do vetor, como escolher o melhor lugar, como atacar a questão da borda, como utilizar uma planta à isca, todo esse arsenal de conhecimento preventivo. Aí existe um outro, a partir que a laranjeira está contaminada, em alguns casos, numa severidade, incidência mais alta, se torna quase que impraticável a eliminação das plantas adultas. Tá. Né? E nesse caso nós temos que prolongar a vida útil do pomar. Correto. Então nós estamos abordando de que forma que esse patógeno que vive aí no floema da planta pode causar menos danos na laranjeira. E para isso nós vamos estudar desde a parte de sistema radicular, nutrição, hormônios, antibióticos, todas as ferramentas, possibilidades para que a gente estenda a vida útil do pomar. Já que até hoje poucos elementos, poucas estratégias surtiram efeito. Tá? E a outra estratégia é buscar a solução definitiva, duradoura. Será através do melhoramento genético, das novas técnicas de biotecnologia, e esse consórcio mundial, onde aqui nós temos, por exemplo, um pesquisador aposentado, o Patrick Olitro, é a maior sumidade do mundo da França, do CIRAD, que está passando 4 meses do ano aqui no Fundecitrus, capacitando toda essa geração nova do Fundecitrus, dos seus parceiros. Então nós estamos buscando essa inteligência mundial para vencer o inimigo que é o greening. Nós temos que descobrir qual é o calcanhar de Aquiles dessa bactéria, desse vetor, para a gente vencer. Quanto mais nós tivermos esse conhecimento em todas as áreas, mais preparados nós estamos para vencer a guerra. Lembre-se o caso da clorose variegata do citro, a CVC, que atingiu há 15, 20 anos atrás patamares similares que tem o green hoje, de 43%, 44%. E hoje tem 0,5%. Mas nós temos uma laranjeira resistente? Não.
o que aconteceu? E todas as pesquisas e o conhecimento que foi gerado no campo, em laboratório, pelo Fundecidos e a rede de pesquisa, que também foi fomentado pela FAPESP, nos deu discernimento do que fazer e do que não fazer. Então, hoje, nós estamos muito mais bem preparados para enfrentar o greening do que quando a doença foi detectada há 20 anos atrás, em 2004. Sinto que você está dizendo o seguinte, olha, podemos ver se está correto. Podemos não ter uma solução definitiva ou duradoura tão rapidamente, mas já temos ferramentas suficientes para ter altos índices de produtividade, apesar da doença, é isso? Lembre-se que mesmo com o greening hoje, nós temos o dobro da nossa produtividade 20 anos atrás. Então, a citricultura, mesmo com 44% de índice de greening, nós temos uma das produtividades mais altas do mundo. Por quê? Porque a pesquisa, o citricultor, o talento desse agricultor que é empreendedor, de resistir, de inovar, tem feito a diferença. E eu posso afirmar com segurança, eu participei recentemente do Juice Summit, que é um congresso internacional com os principais compradores de suco, que a grande pergunta que existia era o seguinte: será que o que aconteceu com outros países que foram devastados, como no caso a Flórida, irá acontecer em São Paulo, já que a doença cresceu? Acho que tem uma preocupação global em cima disso. Não, é uma questão de até saber se nós vamos ter laranja e suco suficiente para o futuro, né? Já que é o principal suco consumido no mundo e mais apreciado. E eu posso lhe assegurar, com todo o conhecimento que está sendo gerado, que nós enfrentamos um problema como se fosse um Covid, né, uma epidemia como a dengue em alguns anos específicos, que o salto de conhecimento está sendo muito grande. E que no curto, médio prazo, a doença ainda pode continuar crescendo, mas tem uma tendência de crescimento mais lento. Nós já dominamos essa questão de rotação do inseticida. Esse foi o grande assunto do ano passado. O ano passado, há 2 anos atrás, nós estávamos viajando às cegas. Hoje nós sabemos como racionar. A população do psilídeo caiu drasticamente nesse ano, em função do novo manejo, né, aprimorado, mas também do clima. Tá. Então, o que mais que nós sabemos aí? Não, nós entendemos. Nós temos aí várias ferramentas que estão sendo trazidas para o citricultor, como, por exemplo, alerta psilídeo. Nós estamos testando em cada micro-região quais são os inseticidas que estão funcionando melhor. Trouxemos uma molécula aí que estava em situação emergencial, que ela está sendo utilizada agora, o dimetoato, que também é uma opção na rotação de produto, se usado com cuidado, né? Nós temos estratégias que ajudam o inseto não ir na planta, como o caulim, né, que tem tido um resultado fantástico. Enfim, a soma de conhecimento, ela irá permitir, com a escolha da área, esse trabalho integrado, a eliminação das plantas ao redor, termos uma incidência da doença bem menor do que vem ocorrendo hoje. Eu ia até perguntar isso. Ali no Juice Summit, é um encontro anual, né, com invasadores, né, acho que voltado para a Europa, e o mundo perguntando, olha, a questão do greening, a Flórida a gente sabe, mais de 90%, o Brasil esse ano bateu a incidência mais alta da série histórica, 44%, então vem a pergunta, é natural que venha a pergunta, olha, vamos ter, como você mesmo colocou, vamos ter laranja, vamos ter suco de laranja, e lá foi apresentado o pomar do futuro. Mas muito desse conhecimento do pomar do futuro já está no presente. Eu queria que você falasse o que é presente e o que é futuro. No caso do greening, nós não achamos que nós teremos no curto e médio prazo uma bala de prata. O que é isso? Uma coisa só que resolva o problema. Tá bom. Ao contrário, será a soma das estratégias que serão utilizadas que reduzirá drasticamente a incidência da doença. Tá. Então, nós, hoje, por exemplo, sabemos que a escolha do local é o fator número 1 para o sucesso. Que o rigor na eliminação e inspeção, ele é fundamental nessas novas áreas, novas fronteiras. Então, nós temos que estar muito preocupados com o entorno da propriedade, o trabalho
consorciado com o vizinho. Então, dentro dessa nova dinâmica, que variedade é o porta-enxerto que eu vou usar na borda, que atrai mais o psilídeo, né? Tá. E ajuda a Preservar minimizar o efeito dentro do interior. Então, toda essa estratégia que a gente diz, o pomar do futuro, ele já está no presente. Tá. A única coisa que está em encaminhamento serão abordagens que dependem mais da biotecnologia, por exemplo, como uma laranjeira que vai repelir o inseto e diminuir a incidência da doença, ou uma planta isca atrativa, também gerada dessa biotecnologia, que possa matar o inseto e ajudar a minimizar também a incidência da doença. Isso está no futuro. Isso está no futuro, está encaminhado. E no longuíssimo prazo, mas no longo prazo, aí em 10 anos, nós estamos também identificando quais são os genes que existem em outras plantas primas dos sítios, como o caviar, né? Que é proveniente da Oceania, da Austrália, que a bactéria não se multiplica quando o inseto se alimenta dessa planta. Tá? Então, nós temos uma luz no fim do túnel já. No curto prazo, eu acredito que a gente pode perder ainda, no curtíssimo prazo, algumas batalhas nos próximos anos, mas a tendência da incidência da doença, no médio prazo, será de se reduzir o problema, diminuir, se o citricultor tiver a inteligência de aplicar todo esse conhecimento que está sendo gerado hoje. Deixa eu fazer uma pergunta ainda agronômica. Em relação à borda, já se pensa, mesmo não tendo uma planta isca, já se pensa em ter uma borda com planta mais vigorosa para as brotações estarem mais na borda? A borda já faz parte do presente? A borda, ela, dependendo do tamanho da propriedade, ela tem que fazer parte já da estratégia. Por quê? Nós sabemos que o inseto, ele procura o broto. E que quanto mais vigoroso é a planta laranjeira, mais ele atrai. Tá. Então, se a gente tiver uma estratégia de utilizar porta-enxertos mais vigorosos na borda, como o caso, por exemplo, o cravo, o estrandarim 1710, entre outros, e porta-enxertos menos vigorosos, como o próprio citromelo suíno, alguns citrandarins, o flying dragon no interior, você pode ter, e já tem um campo mostrando isso, uma atratividade muito maior na borda, isso servindo como um colchão, um acero, tá? Aonde seriam utilizadas mais aplicações de inseticida sistêmico, uma maior frequência, e menos no interior. Então existe já, do ponto de vista teórico, um formato que permitirá a gente concentrar o número de plantas que serão infectadas nessa borda e preservando o interior do pomar. Já que nos primeiros 100 metros do pomar se concentram mais de 50% das plantas que se tornarão infectadas, sintomáticas no futuro. Então, a gente pode dizer o seguinte: escolha da área e esse manejo externo, esse cuidado nas imediações. A borda já pode ser formatada com conhecimento do pomar do futuro já no presente. Com maior densidade plantil, com porta-enxerto que seja mais vigoroso, então com cuidado maior, isso já pode e deve ser incorporado, né? Esses primeiros 50 metros da borda, eles têm que ser feito um trabalho extremamente rigoroso. E, se possível, esse trabalho ser integrado com os parceiros que estiverem próximos. Perfeito. Assim como trabalhar a redução de fontes de contaminação. E no interior, enquanto se espera avanço da biotecnologia, você tem aí, você estava dizendo, de porta-enxertos que vão ser menos vigorosos, certo? Você vai ter um pouco menos de brotação. E você pode usar o caulim também no início. Foi bem lembrado o que você falou da trabalho de ação externa. Eu desconheço no mundo algum caso em citros que em 5 anos se eliminou conversando com o agricultor, com a comunidade, né? Trocando plantas, mostrando a importância do agricultor, um trabalho que eliminou, substituiu, eu diria. 5 milhões de plantas ao redor. É muita coisa. Na Califórnia,
os patamares são de menos de 5%, com isso, 10 vezes mais recursos. Então, isso é um case de sucesso. Outro exemplo é como é importante para a gente ter um farol, uma bússola, o alerta do psilídeo, o alerta fitossanitário. São 35 mil armadilhas interligadas, onde a cada 14 dias nós conseguimos monitorar como está a brotação da planta e a população do inseto. Isso serve de guia para cada microrregião de quando intensificar o controle ou não. E isso foi a ferramenta que nos permitiu observar o momento quando começou a ter o problema de resistência. Então, esse trabalho de inteligência, do levantamento da doença, dos locais, da população do psilídeo, da resistência do psilídeo a determinados inseticidas, ele é estratégico para nortear aonde plantar, o que fazer e como controlar, principalmente esse transmissor dessa doença terrível. Então, aí você fala assim, existe um trabalho de manejo externo que substituiu 5 milhões de plantas aí nos últimos anos. Existe esse conhecimento e já uma cultura incorporada do citricultor. Existe todo esse conhecimento sobre o monitoramento do inseto e uma ferramenta como o alerta, antes alerta fitossanitário, hoje alerta psilídeo. Todo conhecimento de pesquisa, ferramentas como um avalia psilídeo, em que você testa a eficiência daquele produto naquele momento, naquela região. Existe um conjunto, um esforço tão grande de tantas coisas simultaneamente em algum parque citrícola do mundo? Não existe. Fundecidos é um case de sucesso, e quando eu digo Fundecidos, eu não digo só a instituição, é a rede que o Fundecidos faz parte, ajuda a liderar, né? E o mais importante é que nós temos uma visão de pesquisa para resolver o problema do citricultor. Não é para gerar paper. O paper é importante, ter uma pesquisa de qualidade, né? Mas ela é colada na realidade. Né? Aqui o nosso chefe, nosso guia é o citricultor. Então nós temos que prestar conta para ele. Você vê que nós temos uma estrutura muito enxuta. São 11 engenheiros agrônomos distribuídos em São Paulo e nos estados ao redor. Hoje já estamos em Minas, estamos no Mato Grosso do Sul, né? Já quero entrar nisso também. Então, essa visão de começo, meio e fim, de transformar o conhecimento em algo aplicado faz toda a diferença. Nós já temos aqui, no caso do nosso mestrado profissionalizante, mais de 230 engenheiros agrônomos, ou que fizeram o mestrado ou a especialização. Tá? E o nosso mestrado ele é reconhecido no Brasil com nota máxima. Então, hoje a instituição ela serve de referência, não só no Brasil como no mundo, como um caso de que quando você junta o setor privado e o governo e trabalha de forma sinérgica, tudo flui melhor. E o sucesso dependerá disso. Ô, Juliano, quando a gente fala de escolha da área, e eu quero colocar no contexto da movimentação do Parque Citrícola, eu não vou falar expansão, ele está se expandindo, mas ele também preenche áreas dentro do próprio estado de São Paulo, áreas com incidência mais baixa ou até livres da doença, algum município, mas ele está indo para novas áreas. Isso faz parte desse processo de escolha da área? Se nós lembrarmos da história da citricultura dos últimos 80 anos, ela foi migrando e se adaptando às novas realidades. Vamos imaginar, a citricultura da década de 40, 50, ela estava onde? Baseada em Limeira, Sorocaba. Sorocaba, Porto Feliz. Né? Aí ela migrou por causa da tristeza, questão de disponibilidade de terra de qualidade, para a região mais central. A região de Araraquara, Matão, depois foi para Bebedouro também. E a citricultura depois ela migrou. E depois para Itápolis ainda. Então, né? depois ela migrou para Itápolis, São José do Rio Preto, com a vinda de problemas de doenças sérios, como a clorose variegada dos cítricos, a morte súbita. A citricultura ela tinha migrado para a região norte, noroeste e parte do centro. Ela tendeu a ir para a região sudoeste, onde o problema da CVC era diminuto e a distribuição das chuvas era melhor. Tá? Acontece que a condição que é melhor para a laranjeira é melhor também para o psilídeo, para a bactéria. Tá. E essa região centro-sul
é onde tem as melhores condições para a bactéria e para o psilídeo. Novamente, o citricultor está tendo que se reinventar e não só migrar para áreas, é buscar propriedades mais isoladas e com menos pressão nas áreas vizinhas. Então, uma medida muito inteligente hoje do citricultor, eu diria que quando ele fala planta ou laranja, eu digo depende. Primeiro, você tem que ter o local correto. O local que você vai plantar, como está a pressão do green? Tem água? O clima é adequado? A distância que está da fábrica? Então, é assim, a citricultura, e se a gente lembrar também, no caso de Araraquara, quando o green foi detectado na região de Mato Araraquara, ele migrou. E ele voltou depois de 15 anos para essa região, depois de ter feito um vazio sanitário. Sim. Então, a migração que está ocorrendo, às vezes para um local mais estratégico, isolado, ela é momentânea. E no médio prazo, a gente pode estar voltando a plantar na área A, B, C, depois quando a doença atingir índices menores. Araraquara mostra isso. Você tem Araraquara é um case. Propriedades com menos de 2% numa região de 20%. Sim, Araraquara, região de Matão, nós temos casos aqui, enquanto que o estado tem locais de 80%, e aqui que você tem de baixíssimo. E perto daqui, próximo, 100 quilômetros. No coração da citricultura. Por quê? O citricultor soube esperar um momento, aqueles pomares que estavam altamente infectados serem eliminados e voltar a plantar. Então, o que nós estamos dizendo é que nós queremos manter a citricultura dentro do estado de São Paulo. Sim. E vamos manter. Mas parte pode ser que vá para as áreas limítrofes. Pela primeira vez, nós estamos indo assim... Por uma questão de disponibilidade de água, de terra. Então, nessa composição aí, em algumas situações, você tem uma maior facilidade de ter áreas maiores nesses locais, mas o próprio oeste do estado tem áreas muito interessantes, o norte do estado, o noroeste, mesmo o centro e outras regiões. Sim. Então, esse cuidado com a escolha da área, ele é fundamental hoje. Ô Juliano, e ali, essa incidência, então vamos lá, vamos pegar Araraquara, a gente falou de mais ou menos 20%, vamos ficar com esse número, tá tudo bem. São José do Rio Preto, Votuporanga, nós estamos falando a quantos quilômetros daqui? Em linha reta, menos que 200. E aí você vai pegar a região a 200 metros, que vão com 3%. O que muda? O citricultor lá é mais... Não é, né? Não. Clima. Isso é uma soma de fatores, tá? Lá tem menos pomares. Tá. A doença se iniciou aqui, tá? E as brotações são mais concentradas. O clima, ele é mais restritivo para o inseto e para a bactéria. Mas essa doença ela pode ocorrer desde o Rio Grande do Sul até Amazonas, tá? A diferença é que a velocidade de disseminação, ela muda de um lugar por outro. Por exemplo, as regiões extremas, Capão Bonito, muito frio, umidade relativa mais alta, não é tão favorável para o psilídeo, tá? A região do Triângulo Mineiro, noroeste do estado de São Paulo, que a distribuição da chuva é concentrada em 5, 6 meses, é menos favorável para o psilídeo, tá? E a alta temperatura menos favorável também para a bactéria. Tá. Enquanto que a região centro-sul é uma condição mais adequada para as laranjeiras, porém mais adequada também para o psilídeo para a bactéria. Mas nós temos N casos de que se poder plantar citros ou laranja em qualquer lugar do estado de São Paulo com esse olhar de lupa. E esse trabalho de união e de conceito de trabalho integrado. Deixa eu falar de um dos pilares básicos no controle do greening, que é a eliminação de plantas doentes. Se você tiver numa área com 50% de greening, fica inviável você fazer eliminação, você está tirando metade do pomar. Quando você está, eu acho que fica um recado até para os citricultores aí nessas novas áreas, numa área de incidência de 0,1, de 1, de 2, de 3%, eu acho que não tem nenhuma razão para não fazer eliminação de planta. Não teria... Provavelmente o maior erro que nós cometemos foi quando nós abrandamos a inspeção e erradicação. Ah, tá bom. No primeiro momento, você sente um ganho, você não elimina a planta,
mas essa doença é como o fogo. No primeiro momento, você apaga o fogo com o pé. Depois que ela entrar numa curva exponencial, logarítmica, é mais difícil. Então, nós temos que fazer um esforço muito grande de conter a doença quando os patamares ainda são abaixo de 5%, 10%. E um conceito de trabalho integrado, eliminando as plantas ao redor, fazendo um controle com o vizinho mais próximo. Dentro desse conceito, nós temos N casos mostrando que a doença reduz drasticamente. Agora, eu diria que ainda mais de 25%, 30% do estado tem índice que ainda é possível, em determinadas situações, reverter a situação da doença. Então, nós vamos fazer um trabalho educativo muito forte no norte, noroeste, Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, nas regiões mais ao sul também, como Capão Bonito, que tem menos doença, para que o citricultor, além de controlar o psilídeo de plantar muda sadia, ele não se esqueça da inspeção, da importância da inspeção e erradicação. Isso é premissa. Sem isso, no médio e longo prazo, o pomar não se sustenta. Quer dizer, se não fizer isso, essas regiões no médio e longo prazo não vão ter o mesmo. Principalmente a propriedade. Tá. Porque às vezes você tem uma propriedade numa região que ela está isolada. Então eu não gosto de tratar de região, nós temos que olhar aquele... Caso a caso. Aquela propriedade, aquela micro-região. Tá. Juliano, o 4 é um número muito simbólico aqui. 2024, a gente celebra 10 anos da PES. Eu queria que você falasse dessas três situações que eu vou colocar aqui. 10 anos da PES, 20 anos do Greening e 30 anos do departamento científico, que esse ano é coroado com o CPA e que pela primeira vez a gente falou de biotecnologia de uma maneira tão clara, com uma perspectiva de avanços. Então eu queria que você fizesse um balanço aí para a gente caminhar para o final. Como é que você prevê o futuro se você não tem a visão da fotografia de hoje e do passado? Então o PES é um instrumento, uma ferramenta, com a credibilidade que ele tem, a idoneidade que ele é feito, com as principais cabeças da Unesp, da USP e o Fundecitro, de forma isenta, que dá um norte de como que está a tendência do Parque Citrícola. Ele é mais do que dar um número de safra? Muito mais. Ele dá uma visão de médio e longo prazo também, porque ele mostra qual que é as combinações de copa, porta enxerto, quais são o índice da doença também, que está de green, cancro, outras doenças. Também, como está distribuído isso por micro-região, por faixa etária, em todo sentido. Então, nós temos uma visão, não é só da safra em si, é de como que está a saúde, o futuro do Parque Citrícola. E esse trabalho que é feito de forma aleatória e estatística anualmente, ele dá o norte para isso, tá? E nos dá o norte até na ação contra o greening. Sem dúvida. Para as outras estratégias, tá? Onde vale a pena irrigar, não vale. Como que eu vou ter mais sucesso em controlar o greening nesse trabalho árduo de 20 anos. Então, a PES... Tudo se interliga? E esse conhecimento que é gerado, eu não diria que é só no greening, na fitossanidade, né? E hoje, até em competitividade, quando você está se envolvendo agora na questão de colheita, como que nós vamos otimizar a colheita, aumentar a eficiência da colheita manual, da semi-mecanizada, quer dizer, então a instituição nossa, que foi uma instituição de defesa, se transformou numa área de P&D, aí, de pesquisa e desenvolvimento, hoje ela está se tornando uma instituição que a importância dela é manter a competitividade da citricultura. Nós temos como dever e objetivo maior manter a nossa citricultura no patamar de eficiência e produtividade do mundo. E temos conseguido. Acontece que a gente vence um problema, surgem dois novos. Né? E a gente tem que estar preparado para enfrentar o leão do dia. Né? Então, é um trabalho incansável. Você falou de 30 anos, eu tenho quase 30 anos de Fundecitro. A área de pesquisa e desenvolvimento surgiu e eu logo em seguida vim para cá para ajudar a liderar essa área. Né? Então, nós temos que ter um propósito.
um sonho, né? E o sonho nosso, do Fundecitrus, que não é meu, é do citricultor, é do conselheiro que está aqui, que a gente representa, é de tantos outros grandes líderes que nós tivemos aqui no passado, que sem eles nós não estaríamos onde estamos. Então, a primeira pergunta que eu faria hoje é o seguinte: será que a citricultura nossa estaria no topo do mundo, como a mais competitiva do mundo, se ela não tivesse tido os grandes líderes que ela teve no passado? A minha resposta é não. Como o Carl Fischer, como o seu Zé Cotrali, como o senhor Vampares, esses três senhores quebraram os paradigmas, né? Será que na área de pesquisa e desenvolvimento, se nós não tivéssemos tido a genialidade de um professor José Marie Bové, que foi o maior cientista da citricultura, um monstro, e trouxe tanto de conhecimento aqui para dentro na formação de pessoal, e a gente segue muito dos seus preceitos, estaria onde está? Será que o Fundecitrus não tivesse tido um Ademirval Garcia, um homem à frente do seu tempo, que liderou esse Fundecitrus de forma emblemática, com toda a sua astúcia, e mais recentemente, o nosso ex-presidente querido Lorival Carmo Mona, eu ia perguntar dele agora, que dedicou 16 anos da sua vida, dos mais de 90 anos que ele tinha, de forma voluntária, para ajudar a liderar essa instituição. Num momento chave, né, Juliano? Num momento crítico do cancro cítrico, do greening, de tantos outros problemas que nós tivemos. Então, eu acho o seguinte: o Fundecitrus, ele e a citricultura nossa, deve muito do seu legado a esses super líderes que nós tivemos no passado. Sem essas pessoas, nós não estaríamos no topo, tá? E nós temos como obrigação moral prezar o legado que eles deixaram, tá? Então, o meu maior propósito nosso, que eu como diretor executivo, que assumi essa posição há poucos meses, será, junto com a equipe nossa, fazer desse centro, desse CPA, com a Exalc e a FAPESP, o maior centro de pesquisa e ensino do mundo, feito pelo setor privado e governo. Nós temos como responsabilidade e grande propósito isso. E isso vai ser o que nós vamos perseguir nos próximos anos. Muito bem. Para a gente fechar, mensagem de expectativa para 2025. A gente falou que 2024 foi muito intenso, muita coisa, muitos desafios, muitas celebrações também, uma perda grande. O que vem para 2025? Do que nós vamos estar falando o ano que vem aqui em 2025? Olha, nós tivemos um ano, talvez, dos preços recordes da laranja e do suco, em todos os tempos. Então, o citricultor... Isso é bom e é ruim, né? O citricultor celebrando, olha, a indústria de suco também, mas, por outro lado, como o preço aumentou muito, devido à produção ter caído, o consumo no mundo caiu também, vem caindo. Então, eu espero que a gente busque uma situação mais equilibrada, o equilíbrio, né? Que a safra tenda a se recompor com preços justos e que seja um ganha-ganha para todo o setor. E que o greening, a cada dia, a gente olhe para ele e conheça melhor esse inimigo e que ele seja menos feroz, que é o que já está acontecendo hoje. Então, todo esse conhecimento gerado que está sendo aplicado no campo tem feito a diferença e fará. E nós vamos vencer essa doença. E a citricultura nossa está se reinventando, está se resistindo, e nós vamos se tornar mais fortes ainda em 2025 e na década futura. Muito bem, que a gente possa trabalhar bastante em 2025 para que no final do ano a gente esteja aqui também celebrando mais algumas conquistas. Obrigado, Juliano. Muito obrigado pela presença, pelo seu tempo, né? O ano de 2025 vem chegando, a gente vai ter muito trabalho pela frente. Eu gostaria de agradecer de novo a sua presença, né? E a gente vai encerrando por aqui esse capítulo desse episódio do Fundecitrus Podcast. Eu lembro que você que acompanha o nosso podcast também pode fazer isso pelas plataformas de áudio. É só buscar por Fundecitrus Podcast. Curta e compartilhe sempre.
Aqui pelo YouTube, você pode se inscrever no canal e clicar no sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal. E o mesmo vale para as plataformas de áudio. Acompanhe também as nossas redes sociais para ficar sempre muito bem informado. A gente se vê. Até 2025. Até mais. Eu desejo a vocês sucesso e espero que consigamos montar uma estrutura que dê à citricultura a característica que ela tem, o que ela tem produzido ao longo dos anos, gerando emprego, valorizando a economia de muitos municípios e, mais do que isso, dando cada vez mais segurança e atendendo essas variações que nós estamos falando. As coisas simples já é fácil identificar, mas o mercado está mudando muito e nós temos que mudar com o mercado. Vamos preocupar todos esses aspectos e que não fique nenhum, mas sempre com o lado econômico, financeiro, social e, na verdade, preservando o meio ambiente. Muito obrigado.